Algumas mortes não chegam de uma vez. Chegam em pequenas porções. Um gole, uma colher, uma manhã que parece igual à anterior. Na casa dos Lacerda, o tempo havia se tornado essa repetição traiçoeira, e o som que marcava cada dia era o tilintar quase imperceptível de uma colher numa xícara. A casa ficava na parte alta do bairro, fachada bem cuidada, jardins recortados que entravam nas fotos das visitas de Ricardo para as revistas. Por fora tudo impecável, cortinas alinhadas, um carro preto na garagem, Vanessa descendo a escada em vestidos que brilhavam na luz do sol. Dentro, o ar cheirava a remédio e a sopa sempre rala. O rádio da sala, que antes tocava músicas que faziam Dona Laura cantarolar ao levantar, agora passava vozes que ela mal reconhecia. Havia uma delicadeza que escondia afeto e uma doçura que escondia a mão pesada. Essa contradição era o segredo que Dalva carregava no peito. Dona Laura Lacerda, 80 e poucos anos, era uma mulher que ainda guardava a geometria das risadas. Sobrancelhas que se arqueavam no final de uma piada, mãos que mexiam a massa do pão de queijo como quem faz bênção. Havia na casa um lugar onde tudo cheirava à memória. A cozinha pequena, o fogão de ferro, o pano de prato com um bordado antigo. Mas aos poucos as texturas mudaram. A massa ficou murcha, as conversas fragmentadas. As lembranças de Laura se tornaram janelas abertas para lugares que ela visitara em sonho. Ela se perdia em cantos conhecidos. Às vezes agarrava um ingresso de um concerto de 40 anos atrás e perguntava onde estava o teatro. Ricardo vivia entre salas de reunião e jantares de caridade. Era o filho que cresceu romântico com a própria imagem de si mesmo. Protetor, generoso, disposto a comprar tratamentos, a ouvir promessas de especialistas. Amava a mãe com a intensidade de quem cultiva a honra pública. Ele confiava em Vanessa com a mesma facilidade com que confiava nas capas brilhantes dos jornais. Vanessa sabia disso. Ela sabia o quanto a aparência podia ser arma. Sabia como sorrir do jeito certo, como alinhar postagens nas redes sociais para que ninguém imaginasse o que acontecia quando as luzes se apagavam. Dalva, por outro lado, era uma presença que se movia como se fosse parte da mobília da casa. Sempre no mesmo canto, sempre com uma caneca de café na mão, sempre atenta aos mínimos deslocamentos. Ela conhecia o padrão de Dona Laura, o horário do pão de queijo, o lugar certo onde o lenço era deixado, a rotina do remédio que vinha numa caixa azul e tinha o rótulo gasto. Dalva fora empregada por décadas. Vira nomes, amores, promessas. Aprendera a ler as entrelinhas. Quando algo destoava, ela via primeiro. No começo foram detalhes pequenos. Um copo diferente na mesa, um fio de cabelo preso num avental que não era de Laura, uma xícara que aparecia onde não devia. Depois veio o cansaço súbito, a confusão que fazia Laura tropeçar em palavras que antes escorriam como mel. Quando Dalva pediu que a sopa fosse feita mais espessa, Vanessa sorriu e mudou de assunto como quem muda o canal, e Laura continuou a comer, como se obedecer fosse a única forma de existência que lhe fosse permitida. Vanessa era, para o mundo, a cuidadora perfeita. Nas fotos, segurava a mão de Laura com delicadeza teatral. Em jantares, murmurava sobre os feitos do marido como se pertencesse ao palco. Nos corredores, sua voz era doce, azeitada para as notícias. Mas havia fissuras que só uma observadora silenciosa como Dalva podia detectar. Uma pressa excessiva ao retirar o prato da frente de Laura. Um olhar que vagava para a cozinha como quem aguarda algo ser servido. Não eram grandes gestos. Eram o tipo de movimento minúsculo que, repetido, afina-se até se tornar máquina. E então havia ele, um nome sussurrado nos recantos da casa, o Anão. Não era um apelido carinhoso. Não era alguém de quem se falava em voz alta. O Anão era uma sombra que se movia nas pontas dos relatos de Vanessa, uma presença discreta em mensagens, um personagem que aparecia em ligações breves. Dalva o vira uma vez à distância, numa manhã sem vento, recuando para a sombra de um arbusto, a estatura pequena, trajando um sobretudo que mal cabia em sua silhueta. Não sabia de onde vinha, nem o que o trazia ali. Sabia apenas que, onde ele passava, as coisas se rearranjavam. Um pote desaparecia, um envelope surgia, um rótulo era trocado.
A presença do anão era, sobretudo, uma arquitetura de controle. Ele não precisava gritar, não precisava dominar. Sua força estava em orientar a mão de Vanessa, em sussurrar frases que mascaravam intentos. Quando alguém age por outra mão, o crime ganha a forma de um véu. Ninguém enxerga o autor, só vê o gesto. O título daquela história viraria depois manchete. O anão manipulou tudo em silêncio. E, por ora, tudo aquilo ainda era rumor, uma sequência de instantes que só Dalva observava com olhos de quem conta ossos de um pássaro depois do vento. Dalva tentou explicar. Foi num dia de chuva fina, quando a cozinha parecia um navio a balançar, que ela falou pela primeira vez com um médico de família. O doutor vinha raramente, sempre ocupado, e parecia confortável em diagnósticos que justificavam qualquer fraqueza. Idade, dizia. É normal. Ele sorria. Fazia uma anotação que abafava mais do que explicava. Para o médico, as memórias de Laura eram apenas lapsos. Para Dalva, eram sinais de que alguém mexia com coisas que não devia. Ela mostrava ao doutor uma xícara com um líquido que cheirava a remédio, e ele inclinara a cabeça com pena, recomendando repouso, talvez ajuste da medicação. Era como se todo um sistema se organizasse para proteger a superfície, e não a vida. Nos primeiros meses, Dalva guardou as inquietações para si. Era uma mulher que acreditava na palavra, mas sabia também que algumas confissões eram como sementes plantadas em terreno pedregoso. Caíam e nada brotava. Observava, registrava, colocava pontos que, um dia, poderiam formar uma linha lógica. Aprendera que a verdade, às vezes, só aparece quando alguém decide olhar um vídeo com a paciência de quem conta as batidas de um coração. As manhãs de Laura mudaram de cor. Ela demorava a levantar, as mãos tremiam mais ao segurar a caneca e a porção de remédio que antes vinha numa alvejada caligrafia agora era entregue em pequenos frascos sem rótulo. Dalva os via na bancada, junto do pote de pimenta e do açucareiro, como se fosse natural que um frasco sem nome convivesse com temperos. Uma vez, encontrou um frasco todo limpo no lixo e o coração apertou. Havia também a sequência de visitas noturnas que ninguém confirmava. Vasos aparentemente vazios eram movidos com pressa. O jardim parecia anunciar a passagem de quem sabia onde se esconder. Dalva não era jagunça, nem heroína de folhetim. Era uma mulher simples, com mãos marcadas por tudo que limpara, cozinhara e consolara. Mas havia um ponto de virada. Numa terça-feira, quando Laura parecia ter esquecido o próprio nome ao atender a porta, chamou por "minha mãe", Dalva viu algo que cortou o último fio de dúvida. Uma colher. Uma mão que não deveria a tocar. Um frasco transparente. Gotas. Um gesto repetido como quem segue um compasso. A câmera que Dalva carregava no bolso, por costume de anotar listas, tremia. Ela viu o braço de Vanessa, um movimento delicado. Viu a xícara de Laura receber gotinhas que não deveriam estar ali. As imagens naquela memória se condensaram em decisão. Dalva sabia que palavras entre quatro paredes seriam fácil de desfazer. Queixas no ar poderiam ser revertidas em acusações vazias. Se queria algo que fizesse Ricardo ver, tinha de ser algo que fizesse o tempo parar. Prova. Uma prova que coubesse no bolso. Um vídeo curto, direto. Assim, numa noite em que Vanessa saiu para uma visita com piqueniques e sorrisos combinados, Dalva preparou o que podia. Colocou o celular no armário de louças, discretamente. Deixou-o gravando com o microfone voltado para o espaço onde a xícara de Laura ficava. Fez o que fizera o tempo todo. Cuidou. Ela achava que mentiras, quando filmadas, perdiam o brilho. Achava que a luz crua de um aparelho pequeno enfraqueceria até a fachada mais polida. Mas, mesmo assim, o gesto lhe rendeu uma sensação fria no estômago. Era como se estivesse prestes a tocar a campainha de uma caixa forte, sem saber se dali viria ouro ou cinzas. O vídeo que Dalva gravou não tinha trilha sonora. Tinha o som seco da colher batendo no pires, o respirar de Laura, o levantar de uma cadeira, tinha o passo de Vanessa e, num instante que parecia eterno, a mão que pegava um frasco pequeno, transparente, sem rótulo. Gotas. Close curto na xícara. Depois, nada que explicitasse crime técnico, apenas o gesto. Para Dalva, aquilo bastava. Era a convergência do que vira 1000 vezes.
o cuidado que se fazia ato de subtração. No dia seguinte, Dalva não falou, escondeu o telefone. Organização, arrumação, as rotinas que mantêm o mundo de pé. Ela sabia que, para que uma mudança ocorresse, era preciso alguém que aceitasse ver. Ricardo era aquele alguém. Mas havia outro ponto. Vanessa ainda era figura social. Expor sem margem criava risco. Dalva escolheu então o caminho do encontro. Chamou Ricardo num sábado de manhã, quando ele voltava de uma reunião, o som do carro diminuindo na rua. Havia no olhar dela uma urgência que se parecia com a da oração. Ricardo chegou como quem ponteia entre compromissos. Um aperto de mão rápido para a empregada no hall, um abraço formal para a mãe. "Como vai, mãe?" questionou, com voz que cheirava a roteiro. Ele viu por um momento a diferença. Não a entendeu. Vanessa entrou no meio do abraço, perfumada, e fez um comentário sobre a festa que preparara para um amigo. Trocou carícias com Ricardo como se tudo fosse afeto. Dalva esperou o momento certo e então puxou o telefone do bolso, as mãos pequenas tremendo. "Assista", disse apenas. O vídeo rodou e nesse instante a casa suspendeu a respiração. O que se via na tela não era filmagem de novela, era algo mais raso e por isso mais terrível, rotina. As gotas, a xícara, o gesto repetido. Vanessa de frente para a câmera, com o rosto tão sereno que parecia maquiar culpa. No canto do quadro, uma sombra quase imperceptível. Numa das repetições do vídeo, quando a luz acerta o balcão, é possível ver pouco mais que um movimento estranho à distância. Uma silhueta pequena que se afasta pela porta dos fundos. Não dá para ver o rosto. Não aparece nenhum aparato grandioso, apenas a marca desconhecida de uma presença. Ricardo riu primeiro, como quem tenta desarmar aquilo tudo. "Isso é uma montagem", disse ele, e suas palavras eram uma defesa mais do que uma análise. Era o que um filho teria direito de dizer para proteger o amor com que havia tecido sua vida. Vanessa sorriu com aquela calma treinada, e o sorriso pareceu colado à direção do que ele queria ouvir. Mas o vídeo continuou. Dalva não parou a gravação. Em determinado momento, a câmera pega de novo a mão de Vanessa e, por reflexo, o queixo de uma figura pequena que passa na porta entreaberta, rápido como um piscar, o anão. Não se vê o rosto, vê-se o gesto de quem sai e a mão que, talvez, deixara o frasco sobre a mesa. O silêncio apareceu, pesado, a casa cheirou a café. O rádio que estivera ligado foi esquecido. Ricardo olhou para a mãe, viu seus olhos vazios, a boca que se esforçava para lembrar o nome do cachorro da infância. Viu também a mão de Vanessa, pousada sobre a mesa, como se acariciasse um plano que não precisava ser explicado. Olhos se cruzaram, nada se pronunciou. E então veio o primeiro movimento de descrédito, a reação que Dalva conhecia. Ricardo tropeçou numa justificativa. "Ela me ajudou tanto, talvez tenha sido outra coisa." Havia confusão, amor e culpa misturados ali, como lenha que não sabe para que lado queimar. Ricardo olhou para a mãe, viu seus olhos vazios, a boca que se esforçava para lembrar o nome do cachorro da infância. Viu também a mão de Vanessa, pousada sobre a mesa, como se acariciasse um plano que não precisava ser explicado. Olhos se cruzaram, nada se pronunciou. E então veio o primeiro movimento de descrédito, a reação que Dalva conhecia. Ricardo tropeçou numa justificativa. "Ela me ajudou tanto, talvez tenha sido outra coisa." Havia confusão, amor e culpa misturados ali, como lenha que não sabe para que lado queimar. Vanessa, por sua vez, abanou a cabeça com aquela calma de quem comunica. "Isso é um mal-entendido, posso explicar." Sua voz era mastigada com estratégia. Dalva sentiu o peito apertar. Sabia que, se Ricardo recusasse ver, qualquer prova seria engolida por interpretações. Mas havia algo mais que, para ela, era definitivo: a repetição. Era o padrão que a câmera tinha gravado, gotas. E havia ainda a sombra do pequeno homem, que se deslocava como quem conhece atalhos entre a mentira e a aparência. Em casa de justiça, dizem que prova é o que falta para transformar suspeita em ação. Na vida real, porém, a prova precisa ser colocada diante de um coração que não quer ver. Dalva sabia disso.
Sabia também que, se fizesse uma denúncia pública sem que o filho estivesse do lado dela, poderia perder Laura para um protocolo burocrático. Precisava de ideia, precisava de coragem. Por isso, escolheu o caminho mais doloroso. Levou o vídeo a Ricardo de forma privada, bateu de frente. Não gritou, não implorou com lágrimas. Simplesmente colocou o aparelho na mão dele e disse: "Assista até o fim." E quando ele apertou o play pela segunda vez, o riso de descrédito se dissolveu em um breve sinal de perigo real. Era um sinal que alterou levemente a fisionomia de Ricardo, a testa, o gesto de puxar o lábio, a primeira fresta de dúvida. O que se seguiu foi um vácuo que prometia ação, mas que ainda não se movera. Dalva esperou a decisão. O silêncio se prolongou com o tipo de peso que pode esmagar um lar. O anão, por sua vez, continuava sendo uma sombra na filmagem, um nome que rondava as conversas de Vanessa e, talvez, o fio que costurava tudo. Não se sabia se ele era mentor carismático, chantagista ou alguém que oferecia algo que Vanessa julgava necessário. Não precisava saber. A função dele era clara: manipular em silêncio. Enquanto isso, Laura sentou-se sozinha na cadeira da cozinha. Mexeu o pão de queijo entre os dedos, sem saber por que a família se reunira. Para ela, o mundo continuava a ser composto de cheiros e de meses que custavam a deslizar. Em seus olhos havia lampejos de gratidão e pequenas desconfianças que não encontravam espaço para crescer. Ela percebeu o telefone na mão de Ricardo, viu a imagem que passava pela tela, mas não a interpretou como os outros. Em seus fragmentos, uma lembrança lhe veio: o sabor de um café que não era o de hoje. Não foi uma conclusão sofisticada, foi apenas uma emoção que lhe passou pela boca e lhe aqueceu por dentro como um cobertor. Do lado de fora da casa, o mundo continuava seu curso. Pássaros vinham e iam, ambulâncias faziam seu caminho, vizinhos tratavam da vida como fazem todos. Mas dentro da sala a tensão aumentava. A decisão de Ricardo ainda não se formara. Vanessa, com ar de quem sustenta um inalador social, ajeitava um lenço no pescoço, repartia desculpas que tinham o formato de neutralidade. Dalva, por sua vez, sentiu a urgência virar ação. Não poderia esperar que o amor cego decidisse sozinho. Precisava de algo que obrigasse alguém a agir. Ela pensou na polícia? Pensou. Mas sabia que sem um mandado, sem um médico que assinasse um laudo circunstancial, seria difícil mover a engrenagem legal. Pensou em levar o vídeo a uma clínica. Pensou em confrontar Vanessa ali mesmo. Pensou em ir para a rua com cartazes, fazer o escândalo que expõe e humilha, mas recusou. Havia dignidade a manter. A arma dela, a seu modo, era um aparelho pequeno com uma gravação que mostrava a rotina. Havia também o médico, lembrança daquele dia em que ele dizia idade com voz compassiva. O doutor era uma peça que, se do lado de Dalva, poderia empurrar a verificação para o terreno oficial. Assim, Dalva traçou um plano contido. Um encontro com o médico, uma conversa franca com Ricardo e, se preciso, uma cópia do vídeo deixada no bolso de um delegado. Era uma sequência de passos que exigia paciência. Ela respirou fundo e, pela primeira vez desde que a armadilha começara, sentiu uma tênue esperança. Mas havia um problema de escala: o anão. Mesmo que Vanessa fosse responsabilizada, se o fio do controle se revelasse ser puxado por alguém fora do convívio familiar, os riscos aumentavam. O anão não era apenas pequeno, era preciso. Sabia operar nas frestas do poder, nas ligações que se fazem sem deixar traço. E, talvez, o que ele desejasse não fosse a morte de Laura, mas sim o benefício que se extrai quando alguém é fragilizado. O controle sobre contas, a disposição de fazer retirada sem resistência, a possibilidade de decidir quem vive e quem hesita. Dalva não precisava conhecer o nome dele, bastava saber que existia. Isso, por si só, tornava a situação mais urgente. Era outra camada de manipulação. Vanessa poderia alegar independência, inocência, mas se alguém de fora ordenava, as consequências seriam mais profundas. Havia, portanto, duas frentes: tirar Vanessa do caminho e alcançar a mão que lhe dava ordens. Ricardo finalmente falou. A voz saiu baixa. "Eu não quero acreditar", disse. Era a confissão de quem tem de escolher entre a imagem que construiu e a necessidade de proteger.
O telefone ainda mostrava a cena enquanto ele buscava argumentos para desacreditá-la. Mas, de repente, um detalhe que Dalva nunca imaginara que o faria agir apareceu. Um recado eletrônico. Uma mensagem curta no celular de Vanessa que Dalva, por acaso, vira no canto da tela enquanto a mulher atendia ligações. Era um aviso frio. Cuide para que nada apareça. Lembre-se do combinado. Nada mais. O tipo de frase que, lido fora de contexto, pode se transformar em acusação. Lido dentro do calor da prova, pode ser chama. Dalva lembrara daquele recado, guardara a imagem do texto como quem segura uma faísca. A presença do texto combinada ao vídeo fazia a conjunção que demoliria qualquer interpretação benevolente. Ricardo olhou para o aparelho, depois para Vanessa, depois para a mãe. Algo mudou. O gesto de Duda se transformou em um nó de responsabilidade. Ele pôs a mão no ombro de Laura como se quisesse proteger alguém que até então havia sido sua sombra de conforto. Mas a casa já tinha ouvido demais. O ar mudara de sabor. O silêncio tornou-se máquina de contar o tempo que separava uma decisão de outra. Vanessa arregalou os olhos por um fracasso de máscara. Por um segundo, o controle que ela exercera naquele lar vacilou. Não caiu, apenas oscilou. Era a primeira vez que a cortina tremeu ao vento. Ela passou a mão no lenço como quem tenta apagar um fósforo e sorriu com uma reserva. Se alguém podia fazer frente, era Ricardo. E assim, em forma de decisão do filho, vinha a possibilidade de reparação. Dalva saiu da cozinha como quem caminha sobre gelo fino. Cada passo uma oração. Ainda havia dolor, ainda havia incerteza. Mas, por ora, a verdade ganhara contornos mais visíveis. Havia uma filmagem, havia um recado, havia a presença quase invisível do anão, e havia, finalmente, o filho pronto a fazer pergunta. No entanto, a história não se encerrava ali. O vídeo mostrava um gesto. O gesto era apenas o começo. Em algum lugar, um homem pequeno, movendo-se como se seu mundo coubesse em bolsas, continuava a observar. O que ele desejava, poder, dinheiro, vingança, controle, ainda não fora nomeado. Dalva sabia que, por mais que a presença do anão fosse indeterminada, seu papel era claro: articular o silêncio e manter a casa sonolenta. Quando Ricardo pediu que Vanessa saísse por uns minutos, o rosto dela permaneceu impassível. Saiu como quem sai de cena sem fazer drama. Lá fora, o carro na calçada continuou a ser o mesmo. Por dentro, porém, a casa sentira o tremor de um terremoto lento. Era como se a estrutura que mantivera o equilíbrio se inclinara. E, no instante em que as portas se fecharam, Ricardo acionou o vídeo de novo, agora com os olhos duros, buscando por falhas, por evidências que justificassem o passo que sabia ter de dar. Dalva respirou. Sabia que o próximo movimento não poderia ser impetuoso. Precisava do médico de verdade, de um laudo circunstancial que validasse aquilo que as imagens sugeriam. Precisava também de calma para não transformar a acusação em espetáculo. A sorte, em muitos casos, é filha de pequenos detalhes, um rótulo resistente, uma assinatura, um registro de pagamentos que traça sócios ocultos. Dalva pensou nisso e decidiu que procuraria quebras nas finanças, pequenas pistas que um homem pequeno poderia deixar enquanto ordenava. A casa parecia aguardar. O relógio na parede marcava cada segundo com a gravidade de um julgamento. Lá fora, o jardim parecia ler o que acontecia. E no reflexo de uma janela, por um segundo, Dalva jurou ver uma figura pequena parada além da rua, observando a casa com a mesma concentração de quem leu um mapa. Seu coração apertou. Não sabia se era o anão. Podia ser apenas um vizinho curioso. Mas algo no modo como aquela pessoa se movimentava guardava os mesmos sinais da presença gravada no vídeo. Houve um momento que parecia interromper tudo. Laura, com dificuldade, tentou falar. A voz saiu curta, como se uma cortina de pó tivesse passado por suas cordas vocais. "Meu pão de queijo", disse ela. E, por um segundo, a casa se dissolveu em memória. Ricardo apertou a mão da mãe e no gesto encontrou mais do que raiva. Encontrou culpa, reconhecimento e a promessa de que, se fosse preciso, reconstruiria o que fora perdido. Dalva sorriu, quase sem poder. Uma pequena vitória, uma fagulha.
Mas foi nesse mesmo momento que o telefone tocou no bolso de Vanessa. Era uma ligação curta, um toque que poderia inverter todo o jogo. Dalva ouviu vibrar. Vanessa captou o aparelho, sorriu com o habitual contenção e atendeu com a voz que conhecia bem. Discreta como sempre, Dalva inverteu a cabeça e tentou ouvir sem que percebesse. Não chegou a ouvir as palavras, apenas captou o tom. O tom era sereno, ordenando, sem pressa. E, por um segundo, a certeza de que havia alguém arquitetando tudo se solidificou. Ricardo percebeu. Havia algo naquele som que o fez erguer a nuca. Era como se as sílabas tivessem um traço de autoafirmação que exigia cumprimento. O tom do homem do outro lado da linha era a chave. Havia uma coisa que Ricardo jamais diria. Quem é você? Ele apenas observou Vanessa com um rosto novo, um rosto que começava a entender a manipulação. E ali, naquele compasso exato entre uma fragrância de café e o som de um celular, a narrativa do lar mudou. Não era mais apenas uma questão de cuidado, era batalha por autonomia. Havia uma peça invisível entrelaçada à vida de Laura, o anão. Ele manipulava tudo em silêncio, e a mãe do milionário, com a voz que restava, implorava, não por bens, mas por uma outra chance de ser vista. O que Dalva fez então foi simples e imenso em sua coragem. Ela salvou uma cópia do vídeo, mandou por um aplicativo para um número que sabia pertencer a um amigo do filho, um número confidencial que guardavam para emergências. Era um ato de fé, era também um seguro. Porque provas, quando dispersas, conseguem sobreviver ao tempo. Ricardo recebeu o arquivo, olhou mais uma vez e então, com a expressão endurecida, caminhou até a cozinha. «Mãe», disse ele, pegando-lhe a mão, «vou resolver isso». Havia, contudo, passos que exigiam cuidado. Chamar a polícia sem laudo podia resultar em recuo institucional. Expor Vanessa sem provas legais poderia virar pesadelo de processos. Havia regras, havia um campo minado de aparência, havia, enfim, uma necessidade de planejar. E foi nesse ponto, quando Ricardo se preparava para tomar atitudes que ainda não se formavam totalmente, que a casa respirou fundo e o tempo esticou. As sombras alongaram-se. Dalva recolheu as coisas do balcão, o telefone quente no seu bolso. Laura olhou para a mesa, mexeu o pão de queijo entre os dedos e sorriu com uma memória que por um segundo foi inteira. Do lado de fora, quase despercebido, uma figura pequena voltou a se mover entre as sombras das árvores. Não fez barulho. Nunca fazia. Era a presença que opera sem alarde, que manipula peças como se fossem tabuleiro. A história, no entanto, começava a alinhar-se para uma interrupção que exigia decisão. O anão havia manipulado tudo em silêncio, mas o silêncio começava a ser rompido, não com bravatas, mas com gravações, evidências e coragem cotidiana. Ainda havia muito por fazer. Ainda havia máscaras a cair, testemunhos a ser reunidos, passos legais que precisavam ser dados com cuidado. Mas havia também algo novo e perigoso, o instinto de quem perde poder. E quando alguém assim percebe que está sendo desmascarado, age. A cena final daquele momento foi simples. Ricardo apertou o telefone. Olhou pela janela para onde um vulto pequeno se misturava à noite. Havia um desejo de justiça, mas também um medo primário, aquele que antecede qualquer grande mudança. Vanessa, por sua vez, fechou a porta do quarto com a lentidão de quem prepara a defesa. Dalva confirmou mais uma vez que havia guardado uma cópia do vídeo. Laura pegou o pão de queijo, sentiu o gosto e chorou uma lágrima silenciosa que era ao mesmo tempo alívio e perda. E então, quando todas as peças ainda tremiam por se ajustar, o destino, ou a coragem de uma empregada, decidiu que algo tinha de ser feito. Mas não naquela hora. Ainda não havia polícia na porta. Ainda não se via a autoridade. Só havia um homem pequeno em algum lugar, uma gravação nos dedos de Dalva e a promessa de que, se fosse preciso, o filho milionário aprenderia a distinguir amor de álibi. Se essa história te toca, se, em alguma casa, você já viu um cuidado que não se ajustava à necessidade, comente, vi e conte brevemente o que notou. Talvez a simples partilha de um olhar desperte outro olhar.
Ricardo apertou o telefone e ficou mais um instante olhando a rua onde o vulto pequeno se misturava às sombras. Havia um peso novo nos ombros, uma responsabilidade que não cabia apenas em raiva. Ele sentiu, pela primeira vez em muito tempo, a urgência de olhar além das aparências que construíra para si mesmo. Falou poucas palavras, calmas, como quem tenta domar um animal selvagem. Vou providenciar. Fique comigo. Dalva observou o filho do fundo da cozinha. Havia um cansaço antigo em suas mãos, mas também uma determinação que havia nascido de noites em claro e da fidelidade de décadas. Ia cuidar até que a justiça, lenta como é, se tornasse uma presença concreta. Fez um plano minucioso, passo a passo, sem alarde. Reavaliação médica, busca de registros, cópias do vídeo, confirmação de mensagens, uma conversa com um amigo da polícia que sabia ouvir sem mandar. Nada de espetáculo, nada que ferisse a dignidade de Laura. Apenas o necessário para que a casa voltasse a respirar. O primeiro contato foi com o médico. Dalva marcou uma visita sem alarde, como se fosse rotina. Levou a senhora Laura ao consultório numa tarde cinzenta em que a cidade parecia encurvar-se para ouvir. O doutor olhou com o mesmo semblante condescendente de sempre, mas havia algo no modo como Dalva relatou os episódios, firme, preciso, sem angústia desesperada, que o fez pedir exames com atenção diferente. Revisaram receitas, compararam horários e o médico finalmente admitiu que alguns sinais precisavam de investigação. Não disse palavras grandiosas, apenas anotou, e pela primeira vez falou em investigação clínica. A expressão foi uma porta aberta. No retorno, Dalva reuniu os papéis que guardava, anotações do que vira nos dias, recados, um guardanapo com um número que aparecera no celular de Vanessa. Procurou, com vistas, nas caixas da cozinha, pequenas faturas e recibos que, à primeira vista, nada explicavam, mas que podiam formar um mapa. Pequenas retiradas de valores, transferências estranhas, movimentos que um homem atento poderia usar para verificar se alguém agia por ordem externa. Dalva não era perita em finanças, mas sabia ler padrões, e padrões são o que se usa quando faltam rostos. Um amigo de Ricardo, um advogado que acompanhava causas da família por dever social, entrou no circuito com discrição. Ele orientou que, antes de qualquer exposição pública, era preciso formar um dossiê, a filmagem, o laudo médico incipiente, as mensagens que Dalva conseguiu lembrar e, se possível, testemunhas que pudessem confirmar a presença delatada. Era o necessário para leigos transformarem suspeita em base plausível a uma autoridade. O amigo também sugeriu que se avisasse a delegacia responsável por crimes contra a pessoa idosa, setor que, por sorte, recebia com atenção denúncias bem consolidadas. Enquanto as peças iam se juntando, Vanessa manteve-se em cena. Externamente, seguiu com suas aparições serenas, fotos ensaiadas, sorrisos que circulavam em jantares. Internamente, no entanto, ela oscilava. A máscara, repetida à exaustão, começou a cair em fissuras. Em noites em que o filho não estava, sua respiração tinha um compasso novo, palavras curtas, chamadas rápidas para um número sem registro, entregas discretas de compras que ninguém pedira. Ela reagia com um silêncio gelado quando arguidas, e muitas vezes preferia a fuga para a linguagem da rede social. Transmitir uma imagem que, às vezes, substitui a defesa. Chegara o dia em que Ricardo, com o dossiê nas mãos, decidiu agir. Requisitou uma conversa privada com Vanessa. Pediu que ela saísse da casa por algumas horas sob o pretexto de um compromisso para tratar de preparativos de um evento. Ela saiu, como sempre, impecável. No vidro do carro refletiu-se por um segundo o brilho de um mundo que aceita a aparência como justificativa. Ricardo trancou a porta e, com Dalva e o advogado, assistiram ao vídeo de novo. Foi preciso pouco para que o riso nervoso de antes desse lugar à certeza. O recado que Dalva lembrara apareceu no histórico, uma mensagem cuja concisão trazia ordem e ameaça. Houve telefones que tocavam em momentos exatos, como se seguissem algoritmos de comando. Resolveram procurar a delegacia com todo o material. Foram recebidos por uma equipe que ouviu sem teatralidade.
O filho milionário revelou-se naquele gabinete frio apenas outro homem a quem um dever humano chamava. O delegado responsável pediu cautela, mas reconheceu que, longe de ser espetáculo, havia indícios que justificavam diligência. A polícia pediu que se juntassem os elementos médicos e a filmagem. Solicitou dias para um procedimento formal, autorização judicial para a busca e apreensão. Um mandado seria obtido. Nada de violência, havia regras, protocolos que também protegiam o lar. Enquanto aguardavam a tramitação, a casa viveu dias estranhos. Vanessa voltou, fingiu não ter percebido nada. Sentava-se à mesa e falava com a calma dos que sabem como atuar diante de estranhos. Laura, entre lapsos, retornava a pequenas rotinas, passava a mão no lenço, mexia as panelas como se procurasse a consistência certa do recheio. Havia dias bons e dias de recolhimento. Em algumas manhãs, quando o cheiro do café invadia a cozinha, ela olhava longamente para o espaço e dizia nomes como quem recita orações. Em outras, a confusão vinha como cortina. As mãos de Dalva tremiam menos. A vigilância, agora amparada por autoridades, trazia, mesmo assim, uma tensão nova, o medo de que alguém percebesse os passos que se davam contra si. Ricardo passou a dormir pobremente. O próprio silêncio de sua casa passou a incomodá-lo, um silêncio carregado de lembranças e de falta de coragem passada. Ele se viu obrigado a reavaliar todas as pequenas negligências, todos os momentos em que preferira confiar à custa de vigilância. Houve reuniões, telefonemas, consultas com peritos. O mundo que ele conhecia começou a parecer pequeno diante da responsabilidade que assumira. No momento decisivo, a polícia retornou com um mandado. Chegaram cedo, com cuidados, evitando alarde. Pediram o aperto das mãos, os documentos e se desculparam pelo incômodo que uma ação dessas causava. Vanessa foi encontrada na sala, fingindo ler um contrato. Não houve gritos, houve procedimentos. A polícia apresentou a ordem judicial, recolheu dispositivos e questionou o contato. Vanessa declinou em explicar de imediato, pediu silêncio, respirou fundo. Para ela, a exposição era a falha que poderia apagar tudo o que construíra. Para os que acompanhavam, era o desfecho de semanas de suspeitas. Dalva observou tudo com o peito apertado. Não era vingança que buscava, era reparação. Viu quando os policiais, com delicadeza, requisitaram o auxílio do médico para uma avaliação direta de Laura. O doutor, que havia aconselhado exames, confirmou que alguns indícios eram incompatíveis apenas com o processo natural de envelhecimento. Não disse que havia um crime perfeito, disse que havia sinais que exigiam investigação. Isso bastou para que os atos legais avançassem. No meio da diligência, um dado chamou a atenção. Em uma pasta recolhida, mensagens e registros que apontavam para um contato frequente com um número sem identificação pública. Havia referências lacônicas: siga o roteiro, controle, não fale. Havia ainda comprovantes bancários com pequenas transferências para uma conta que não pertencia à família, mas cujo padrão sugeria pagamento por serviços associados à gestão da casa. A polícia não expôs conclusões. Recolheu, catalogou e prometeu apurar. Para Dalva, aquilo foi um sopro de confirmação. Havia, de fato, um fio externo costurando o que se passava ali. A busca por pistas externas levou a descobertas pequenas e discretas. Câmeras de vizinhança, revendo horários, mostravam uma figura pequena que passava nos muros em horários precisos. Em um vídeo borrado, suficiente para indicar estatura e evolução de passos, mas não para identificar rosto com clareza, havia alguém que deixava envelopes, fazia pequenas entregas em silêncio. Não era a prova do crime, mas era recorte suficiente para que se montasse uma possibilidade. O anão era uma presença logística, alguém que operava nos vãos entre as casas, assinalando e regulando. Quando a polícia mostrou aquelas imagens a Ricardo e a Dalva, ficou claro o que Dalva sentira desde o início. Havia mão por trás do gesto. Vanessa, sentada no banco dos interrogados, tornou-se uma personagem complexa. Em seu depoimento inicial, tampouco negou totalmente haver feito o que aparecia no vídeo.
Alegou, com voz controlada, que suas ações sempre foram de cuidado, que havia decisões difíceis a tomar e que muitas vezes se via pressionada por necessidades que não podia explicar de público. Aos poucos, entre frases medidas, surgiam fragmentos de uma justificativa que soava a chantagem. Alguém que lhe oferecera soluções para problemas que ela não ousava expor. Alguém que prometera suporte financeiro e social para manter a fachada de família perfeita. Não pediu perdão em palavras claras, pediu entendimento. Sua narrativa abriu espaço para a hipótese de um manipulador externo, e foi nesse ponto que o nome sussurrado por Dalva voltou a ecoar com força no processo: o Anão. A polícia, então, concentrou esforços em localizar esse homem pequeno que aparecia em filmagens. Não se tratava de caça sensacionalista. Tratava-se de estabelecer responsabilidades. O Anão tornou-se para as investigações um possível mentor ou operador. Em documentos secretos da investigação constaram hipóteses: chantagem, promessa de vantagem, exploração financeira. A narrativa oficial manteve cautela para não acusar sem provas. Mas, no plano humano, havia algo de profundo. A presença de alguém que ensinava a desumanizar o cuidado, que transformava afeto em instrumento. Quando a sequência de provas teve densidade suficiente, a polícia fez nova diligência. Desta vez, não apenas buscaram documentos, tentaram localizar o homem das filmagens. Houveram batidas em endereços mobiliados por sinas discretas, pequenos apartamentos, um ateliê vazio, uma portinha de comércio que fechava cedo demais. Em um desses locais, acharam um bilhete com uma caligrafia miúda, orientações, horários, nomes abreviados. Nada que descrevesse diretamente crimes, mas elementos que, reunidos, costuravam uma rede. Havia também indícios de que o homem mantinha contatos com pessoas que facilitavam movimentos, entregas, recolhimentos, presença em horários exatos. Era um trabalho de formiga, lento, que mobilizava a paciência de quem buscava justiça. A prisão aconteceu sem espetáculo. Numa madrugada em que poucos olhos estavam acordados, agentes encontraram o homem que as imagens indicavam. Era alguém de estatura pequena, movendo-se acostumado a passar despercebido. Não o apresentaram em manchetes, não era esse o propósito. Foi levado para interrogatório. Ali, a narrativa que se seguiu não justificou atos, ofereceu explicações truncadas, promessas de ganho, ressentimentos antigos, a crença de que fragilidade era caminho fácil para controlar o destino alheio. Falou de ofertas a Vanessa que pareciam, em suas palavras, propostas desesperadas de quem achava ser possível controlar o destino alheio por instruções e pequenos pagamentos. Nada que diminuísse a gravidade do ato, nada que fizesse eximir responsabilidades. Palavras que soaram como tentativa de tornar-se central onde só havia articulação sombria. O desenlace processual foi longo. Houve depoimentos, oitivas, perícias que confirmaram irregularidades nos frascos e nas rotinas. Houve a palavra de Laura em momentos de lucidez que, mesmo truncada, dizia o essencial, o que sentira, o que lembra, a simples verdade de que carecia de cuidados que a dignificassem. As instituições, ao passo, tomaram providências. Vanessa foi afastada das funções de cuidado e, junto com o homem pequeno, foi conduzida à investigação. No entanto, o que seguia após a medida não era puramente penal. Havia feridas a serem remendadas, memórias a serem recosturadas, confiança perdida a ser recuperada. A casa, que antes vivia sob a sombra de pequenas agressões cotidianas, precisava reencontrar seu fio narrativo de afeto. E foi nisso que Dalva e Ricardo concentraram forças. O filho milionário, abalado, tomou decisões que iam além de vingança. Providenciou acompanhamento para a mãe, fez questão de que a casa recuperasse os cheiros que marcaram sua infância. Chamou cozinheiras de mercados locais, pediu que a receita do pão de queijo voltasse a ser ensinada. Quis reparar com ações que podiam ser sentidas no corpo. Café pela manhã, pão quente, rádio que tocava músicas antigas. As primeiras semanas de recuperação foram lentas. Laura, com movimentos tímidos, começou a retomar pequenos rituais.
Puxou o avental, mexeu a massa, sentiu que a textura outra vez respondia às suas mãos. Houve risos pequenos, fracos, que cresceram. Em uma manhã, sentou-se diante da mesa e serviu um pedaço de bolo para Dalva com um sorriso que deixou as duas comovidas. Obrigada, disse Laura, sem saber exatamente por que palavra escolher, mas sabendo que havia gratidão. Esse momento foi um selo para Dalva. A vitória não era apenas legal, era humana. Reconstruir a relação entre Ricardo e a mãe foi um processo de lições. Ele aprendeu, com dor, que a maior caridade é a presença que vigia. Reconheceu que o amor público, a imagem, muitas vezes encobre negligência íntima. Pediu perdão à mãe por ter demorado a ver. Sussurrou promessas de que cuidaria melhor, não com presentes, mas com tempo e escuta. Sentou-se por horas, ouvindo histórias que antes passara sem atenção. Histórias de juventude, de casamento, dos dias em que as janelas da casa deixavam entrar o vento do mar. Ricardo descobriu que a reparação pede humildade. A vida pública também precisou de resposta. Havia curiosidade na vizinhança. O jornal de um bairro trouxe o caso com respeito. Pessoas se aproximaram para oferecer luto que não existia e apoio que era real. Mas, mais do que isso, a história de Dalva tornou-se testemunho. A empregada que decidiu gravar para proteger a patroa passou a ser exemplo de coragem cotidiana. Recebeu reconhecimento simples, um contrato assinado que garantia sua velhice, uma promessa de aposentadoria digna, um lugar na família que não se mede por salário. Ricardo, com a economia que conhecia, garantiu que Dalva tivesse segurança e que os laços fossem agora de afeto e não apenas de obrigações. Vanessa, por sua vez, enfrentou a repercussão de suas escolhas. Houve momentos em que tentou explicar, justificou comportamentos com pressões que dizia sofrer. Outras vezes, recuou ao silêncio. O processo mostrou camadas. Não a absolveu, não a condenou sem julgamento, mas fez com que todos entendessem que a arquitetura do abuso muitas vezes é construída com peças que pagam pessoas para não ver. O homem pequeno, o anão, permaneceu como figura ambígua, instigador, operador, talvez ganancioso, talvez vingativo. Sua motivação exata nunca figurou em detalhes que pudessem saciar curiosidade. Para a história, bastou saber que existiu uma mão que manipulou em silêncio. No entanto, não foi só a justiça que tocou esse lar. Houve também gestos públicos e íntimos de reparação. Ricardo organizou uma pequena cerimônia na sala, sem imprensa, apenas família e vizinhos próximos, para descerrar uma placa simples. Casa de Dona Laura, acolhimento e memória. Não era um troféu, era um compromisso. Dalva colocou a placa com mãos trêmulas, e Laura sorriu, lembrando-se do bordado no pano de prato que a acompanhava por anos. Foi uma costura simbólica. Ao dar nome ao lar, afirmavam que aquele espaço pertencia à memória e ao cuidado. As manhãs voltaram a ter pão de queijo e cafezinhos que, pouco a pouco, foram curando a casa. Laura, em dias claros, pedia para ajudar a temperar a salada. Em tardes de vento, puxava uma cadeira e recitava letras de músicas antigas que faziam Ricardo e Dalva rir e chorar ao mesmo tempo. As conversas tornaram-se simples, verdadeiras. Havia, porém, uma sombra que, vez ou outra, lembrava a fragilidade da confiança. Mas agora, quando a sombra surgia, havia quem a encarasse de frente. Dalva recebeu, finalmente, a participação da comunidade. Uma vizinha trouxe um caderno com receitas antigas que, segundo ela, curavam alma. Um grupo do bairro se organizou para visitar Laura aos domingos, trazendo café e histórias. Pequenos gestos que, somados, deram densidade ao que antes fora esfacelado. Havia também um encontro com outras famílias que viviam situações parecidas. Dalva, em postura sem vaidade, contou o que fizera e ouviu relatos que mostraram que o problema não fora apenas daquele lar. Existia em vários lares uma tendência de ocultar abusos em nome da aparência. A narrativa tomou assim um caráter maior, o de alerta, de chamada à atenção.
Ricardo, por sua vez, buscou transformar culpa em ação. Fez doações a uma instituição que lutava pela proteção do idoso e mudou estatutos da fundação que presidia para incluir programas de visita domiciliar e apoio a cuidadores. Não foi espetáculo, foram decisões que pediam tempo e dinheiro, mas também mudança de cultura. Ele sabia que não apagara o que se fizera. Sabia também que podia trabalhar para que o que acontecera ali servisse de aprendizado para outros. Houve um instante, meses depois, em que a casa pareceu selada por uma calma nova. Laura, com mãos de memória renovada, ofereceu um pedaço de pão a Dalva e disse com voz firme: "Ficou bom, menina." Foi agradecimento e consagração. Dalva chorou em silêncio, com um alívio que tinha a cor de mar. O anão, o manipulador em silêncio, perdera espaço. Mas a sensação de alerta permanecia. A história mostrara que o mal pode se acomodar onde menos se espera. A verdade naquele lar não se apresentou como troféu. Apareceu como responsabilidade. Uma verdade que exigia, antes de tudo, olhar e cuidado. O que antes fora negado transformou-se em lição. Havia também o reconhecimento público, uma carta do delegado, um agradecimento simples. O advogado que acompanhara o caso disse numa conversa curta que fazer justiça é, muitas vezes, fazer o lento trabalho de arrumar o que foi quebrado. Isso bastou para quem sabia que, no fundo, o que se buscava era o bem-estar de uma mulher de anos que amava café e música. No processo que se seguiu, a justiça tomou as medidas que julgou cabíveis. Houve o cuidado de garantir que Laura tivesse assistência legal e médica. Houve a possibilidade de medidas protetivas, afastamentos e acordos que não foram celebrados com holofotes. O sistema, por mais moroso, atuou, e aos poucos, aquilo que parecia um nó apertado foi afrouxando. Mas o que ficou, de modo permanente, foram as cicatrizes e as marcas de aprendizagem. Dalva ganhou um lugar de honra na casa. Não por ser heroína, mas por ter sido fiel ao que sabia. Laura retomou hábitos que a definiram por toda a vida. Ajeitou os guardanapos, riu com histórias de netos que já não havia, fez pedidos de música no rádio. Ricardo passou a ligar mais, a vir para almoçar sem plateia, a perguntar como ia a mãe. Havia, enfim, uma presença que não era de controle, mas de cuidado. Isso, por si só, foi reparador. Em uma tarde clara, sentados à varanda, Ricardo, Dalva e Laura observaram o jardim reconquistado. As plantas tinham sido podadas e floresciam. O ar cheirava a alecrim e pão recém-saído do forno. Ricardo apoiou a mão na cadeira de Dalva e disse, com voz simples: "Não sei se mereço perdão, mãe, mas sei que quero aprender a cuidar." Laura sorriu, e o sorriso foi abençoado de maneira leve. Dalva olhou para ambos e sentiu que, de alguma forma, a coragem silenciosa, aquela que existia em sua rotina diária, havia mudado destinos. Quando tudo parecia ir se acomodando, houve um gesto que simbolizou um novo tempo, a presença de um pequeno caderno de receitas que Dalva mantinha. Ela deu a Ricardo as páginas com anotações de cada mistura que Laura fizera por anos. "Aqui está o nosso mapa", disse ela. "Guarde, faça. Cuidar também é aprender." O filho olhou com reverência e prometeu. Não foi promessa vazia, contraiu-se a uma mudança concreta. A comunidade, tocada pela história, criou uma rede de vigilância afetiva. Não era vigilância invasiva que Dalva temera, era atenção com calor humano. Vizinhos visitavam, levavam sopas, conferiam se os remédios eram prescritos e presentes nos horários certos. Não para controlar, mas para acompanhar. A cultura da aparência deu lugar a uma cultura de cuidado mútuo. A figura do anão, tanto quanto sua real motivação, acabou por se tornar um lembrete. O mal, muitas vezes, age em pequenas medidas, em ações aparentemente inofensivas. Mas o que o derrotou naquele caso foi a persistência de quem viu e não se calou. Dalva não se proclamou justa, foi apenas fiel ao que sabia, e isso bastou. No fim, quando a casa já respirava, Ricardo instituiu um pequeno ritual. Todas as sextas, sentavam-se juntos e escutavam uma música que Laura gostava.
Com o tempo, o rádio voltou a ser trilha de confissões e risos. Era um recomeço feito de pequenos atos. Dalva frequentemente sentava na cadeira de sempre e observava, serena, como quem sabe que a vida é feita de detalhes recuperáveis. Houve ainda um encontro com outras famílias que contou a história sem nomes sensacionalistas, apenas lições. Dalva falou sem vaidade e disse algo que ficou para quem ouviu. Não espere que tudo amanheça. Olhe o que há de pequeno, se mova antes que as coisas cresçam. Foi conselho de quem viveu e aprendeu. A casa dos Lacerda, por fim, não foi a mesma. Tornou-se um lugar onde o sutil cuidado passou a ser mensurado pela justiça das ações, não pela aprovação dos olhos externos. As feridas suturaram-se com o tempo, a confiança reergueu-se com cuidado, e a memória de uma mulher passou a ser tratada com o respeito que sempre merecera. O anão manipulara tudo em silêncio, sim, mas havia, na história, mãos capazes de desfazer a manipulação. Mãos simples, de uma empregada que guardou um telefone, de um filho que aprendeu a ver, de uma senhora que guardou memórias que nenhum tempo poderia roubar. E, no final, o que restou foi a certeza de que a verdade aparece, às vezes tardiamente, quando alguém resolve olhar com coragem. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa lembrar que a atenção pode salvar.